A revisão da vida toda vai ser julgada no dia 20 de março de 2024. A minha expectativa é que dessa vez o STF respeite a pauta de julgamento que foi publicada. Ninguém aguenta mais tanta remarcação. Eles pautam a revisão da vida toda e não julgam. Incluem processos na frente, se estendem demais nos votos e nas considerações de outros julgamentos que não são tão relevantes como a revisão da vida toda e acabam não julgando. Pessoal, eu estou gravando este vídeo aqui porque eu senti a necessidade de falar novamente sobre as ADIs, que vão ser julgadas conjuntamente com a revisão da vida toda no dia 20 de março. Por quê? Hoje, mais cedo, eu vi uma publicação da doutora Gisele Kravchichin, que, como vocês sabem, é parte na ação da revisão da vida toda, em que ela fez considerações sobre as ADIs. A publicação é essa daqui, eu não sei se a câmera vai conseguir focar. E ela fez, pessoal, considerações, inclusive, sobre a ressalva no voto do ministro Luiz Roberto Barroso nas ADIs. E eu gostaria de tranquilizar vocês, aposentados e aposentadas, novamente, analisando aqui, pessoal, a ressalva feita pelo Luiz Roberto Barroso no julgamento da ADI. Presta muita atenção neste vídeo. Já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o que nós estamos tratando aqui possui importância. Olha só, pessoal, aqui é o voto do Luiz Roberto Barroso na ADI, certo? Olha o que é que ele fala. O STF, por outro lado, ao indeferir a medida cautelar nas ADIs 2110 e 2111, e assim julgar constitucional, ainda que em sede cautelar, o artigo 3º da Lei 9.876 de 99, afirmou a validade da norma inserida no caput do dispositivo, que instituiu a chamada regra de transição. Como se vê, o dispositivo é claro em estabelecer que os segurados filiados ao regime geral, antes da edição da Lei nº 9.876 de 99, para fins de apuração do salário de contribuição, submetiam-se necessariamente à regra de transição, não permitindo outra interpretação. Preste atenção que esse vai ser o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui. Nesse sentido, me manifestei no julgamento do recurso extraordinário. Isso daqui é revisão da vida toda, viu, pessoal? Primeira coisa aqui, antes de lermos a manifestação do Barroso na revisão da vida toda. Olha só, quando ele diz assim, para fins de apuração do salário de contribuição, submetiam-se necessariamente à regra de transição, não permitindo outra interpretação. Este não permitindo outra interpretação é apenas uma interpretação do Luiz Roberto Barroso. Por quê, pessoal? O artigo 3º, sendo declarado constitucional, ele não obriga o segurado a apenas ter o seu benefício calculado conforme a regra de transição. Certo? É perfeitamente possível, e é isso que tende a acontecer, que o artigo 3º seja declarado constitucional e o segurado ele opte, quando mais benéfico, pela regra definitiva. Certo? Quando o Barroso diz assim, ó, não permite outra interpretação, é apenas uma opinião dele. Certo? E essa opinião foi seguida pelo Cristiano Zanin e pelo Gilmar Mendes. Claro, né? Nós já tínhamos 7 votos em que esta ressalva trazida pelo Luiz Roberto Barroso não foi seguida. Então, Luiz Roberto Barroso pensa, qual é o pensamento dele? Se a gente declara o artigo 3º constitucional, o segurado não poderia optar pela regra de transição. Ele não poderia incluir as contribuições anteriores a julho de 94, quando mais benéfica para ele do que a regra de transição. Certo? Mas isso é apenas a opinião de Luiz Roberto Barroso. Claro que ele vai defender isso com unhas e dentes no dia 20 de março e ele vai tentar pegar o máximo de votos que ele puder. E nós já sabemos que, no mínimo, Zanin e Gilmar Mendes, caso Gilmar Mendes vote, devem seguir Roberto Barroso. E, claro, Flávio Dino, mais um que deve seguir esta interpretação totalmente errada. Né? Isso daqui é um erro jurídico. Né? Mas o Barroso ele vai insistir nesta tese morta com unhas e dentes. Olha só o que é que ele fala. Não entendo aqui, respeitando as posições contrárias já manifestadas, ou seja, nós anteriormente
nós tivemos já 7 opiniões diferentes da dele. Não entendo aqui que havia 2 interpretações razoáveis, e o Superior Tribunal de Justiça escolheu uma. A norma era claríssima. A quem já estava no sistema, ainda não aposentado, quando da vigência da lei, aplicava-se a regra de transição. Ali não tinha nenhuma exceção prevista. A exceção que se criou foi uma exceção que considerou inconstitucional a incidência da norma. Pessoal, isso daqui não é verdade. Não houve declaração de inconstitucionalidade da norma. Houve apenas uma interpretação de que o segurado poderia optar pela regra definitiva quando a regra definitiva fosse mais benéfica do que a regra de transição. Apenas. O Barroso, ele tenta dar voltas. Dar voltas para chegar em um lugar em que a conclusão é falsa. É esta a lógica jurídica errada que o Barroso tenta empurrar goela abaixo. Tranquilo? É diferente de uma norma que comporte uma ou mais interpretações e a escolha de uma não importa em declaração de inconstitucionalidade. Aqui, com todas as vênias, ao ler a literalidade do dispositivo, não vejo possibilidade de mais de uma interpretação. Como as regras são aplicadas na modalidade tudo ou nada, se você não aplica uma regra é porque você a considerou inconstitucional. Isso daqui não é verdade. Barroso, ele acha que ele é ultra mega inteligente e que ele consegue, com essas voltas que ele dá, empurrar raciocínios jurídicos que não são verdadeiros. Ele pega uma premissa falsa, junta com uma premissa verdadeira, querendo que o resultado lógico, o resultado matemático, seja verdadeiro. Mas, pessoal, lógica matemática não funciona assim. Falso com verdadeiro é falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, e falso com falso é verdadeiro. Isso é lógica matemática. E o Barroso, ele tenta empurrar uma premissa falsa com uma premissa verdadeira, querendo que o resultado seja verdadeiro. Mas quem é inteligente não cai nessa volta jurídica que o Barroso tenta dar. Mas o que é que ele vai tentar no dia 20 de março? Ele vai tentar defender com unhas e dentes essa teoria falsa dele e vai tentar que os coleguinhas, certo, que estão ali comendo pressão do governo federal, acompanhem o voto dele. Tranquilo? É isso que ele vai tentar fazer. Portanto, a meu ver, a tese firmada no tema 1102, revisão da vida toda, da repercussão geral, ao assegurar que o segurado opte pela regra definitiva, prevista no artigo 29, quando mais favorável do que a regra de transição, contida no artigo 3º, diverge, ainda que parcialmente, do entendimento deste tribunal nas ADIs 2110 e 2111. Não diverge. Veja que ele partiu de coisas falsas para querer chegar a uma premissa verdadeira. Só que não tem como, pessoal. Porque você declarar o artigo aqui, ó, 3º, constitucional, não impede o direito ao melhor benefício. Uma regra de transição, ela, pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar olhando no seu olho. Preste atenção, porque não há nada mais verdadeiro, e mais lógico e mais racional do que eu vou falar aqui agora. Uma regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. Certo? Uma regra de transição, ela não pode ser mais gravosa do que uma regra definitiva. Então, para os segurados que optarem pela regra definitiva, caso o benefício possa ser melhorado, o segurado sempre terá direito a optar pela regra definitiva. Por quê, doutor? Porque a regra definitiva ela tende a ser mais dura do que a regra de transição. Regra de transição vem para beneficiar, para causar prejuízos mínimos. Então, o segurado que pela regra de transição ele foi menos prejudicado, que ele opte pela regra de transição, que ele fique ali na regra de transição. Agora, como a regra definitiva tende a ser mais dura, o segurado, que é a exceção, né, a revisão, por isso que a revisão da vida toda é uma ação de exceção. Para os segurados que a regra mais dura, a regra definitiva, causa um aumento de benefício, é direito deste segurado optar pela regra definitiva, porque ela é mais dura. Então, não faz o menor sentido o raciocínio jurídico de Luiz Roberto Barroso. É por isso que as ADIs não podem interferir de jeito nenhum na revisão da vida toda. Não podem.
quando a doutora Gisele fez aqui a publicação, olha só o comentário que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se tem como vocês verem aí. Olha só. Deixa eu modificar aqui, pessoal, a tela. Olha o meu comentário. Resta saber se uma votação que tinha maioria formada para não prejudicar a RVT vai conseguir ser modificada ao ponto de formar maioria para prejudicar a RVT. Seria um dos maiores escândalos no STF, na cara dura. Vejam que no julgamento virtual, nós já tínhamos maioria, nós já tínhamos 7 votos em que o julgamento das ADIs não traria qualquer dano para a revisão da vida toda. Agora, no plenário físico, presencialmente, uma votação em que a gente já tinha maioria formada para não prejudicar, se ela virar o jogo para formar maioria, para prejudicar a revisão da vida toda, vai ser um dos maiores escândalos da história do STF. E na cara dura. Na cara duríssima. Porque, como eu provei aqui para vocês, eu provei, pessoal, não tem como ninguém no mundo, no planeta Terra, em Júpiter, em Urano, Saturno, Netuno, Plutão, vir aqui e dizer que a regra de transição, certo? Que existe para atenuar as consequências de uma mudança na legislação previdenciária, que tende a ser mais benéfica, quando o segurado utiliza a regra definitiva e é mais benéfica para ele, ele não pode ter o direito ao melhor benefício e usar a regra definitiva. Não tem como. É impossível. Isso que eu estou falando aqui pode ser Barroso, pode ser Flávio Dino, todos eles juntos, que eles não conseguem derrubar isso que eu estou falando, porque é verdade, é real. O que eu estou falando aqui é verdade, verdadeiro, é real. Não é lógica jurídica fundamentada nas vozes da cabeça e na pressão que o governo federal faz. É por isso que no dia 20 de março você deve ficar tranquilo, porque o jurídico, o direito, o correto está ao lado do aposentado. Não está ao lado dessa ressalva mal assombrada, nessa lógica jurídica de usar premissa falsa, entendeu? E verdadeira. Pega uma coisa que é falsa, pega uma parte que é verdadeira e quer que a lógica matemática seja verdadeira. Não vai. Não, pessoal, não funciona assim. Novamente, falso com verdadeiro dá falso. Falso com falso dá verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro, obviamente, dá verdadeiro. Isso é lógica matemática básica. Vocês estão vendo que eu estou aqui montando. Pessoal, acabei de fazer a mudança aqui no apartamento. Em breve será um estúdio de trabalho e gravação de vídeos para vocês, aumentando a qualidade aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, porque é um canal sério, de defesa do aposentado, de defesa do trabalhador e pau em tudo que é mentiroso. Um abraço e até a próxima, pessoal. Fui!